Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de escola bíblica e na aula de hoje nós vamos fazer um fechamento do conteúdo que nós vimos até aqui. Nós estudamos sobre a nação de Israel, desde os patriarcas, desde Abraão, que Deus chamou para construir a partir dele uma nova nação, até o tabernáculo. Nós vimos muito sobre os elementos do tabernáculo, o que ele simbolizava, né? O que ele significa para nós hoje, o que cada elemento lá significava. Então, se você não assistiu às aulas, né, tem aí as aulas anteriores, é só retomar, para que a gente aprenda mais juntos. E na aula de hoje nós vamos fazer o fechamento sobre esse momento da história de Israel, né, da saída lá da terra do Egito até o momento em que eles entram na terra de Canaã. Nós vimos que Israel, eles passaram 430 anos no Egito. A princípio eles subiram para lá por conta de José, né, que era governador na terra do Egito, e eles foram devido àquela fome que teve em toda a terra, que a Bíblia relata, e subiu a família de Jacó com 70 pessoas, e lá eles se multiplicaram, eles se tornaram um povo muito numeroso, e se levantou lá um rei, um faraó, que não temia o Senhor, que não conhecia José, e ele começou a maltratar o povo e tornou o povo escravo. Então eles ficaram lá esses 430 anos até que chegou o tempo adequado, o tempo que Deus já havia dito antes para Abraão, né, as 4 gerações, os 400 anos, e Deus levanta Moisés, que se torna o libertador do povo. Lembrando que Moisés, ele era um hebreu que passou 40 anos, né, como um filho adotivo da filha do faraó, até que ele mata um egípcio e foge para o deserto e passa mais 40 anos no deserto. Ou seja, quando ele assume a sua função de libertador para ir retirar o povo lá da terra do Egito, ele já estava com 80 anos. E o povo sai, né, ali no Êxodo, e vai em direção à terra de Canaã. A Bíblia fala que em um dado momento, Moisés manda com que 12 espias vão à terra prometida, e de lá eles façam um relatório, né, para verificar as vulnerabilidades da terra, os pontos fortes, como era o povo, e os espias trazem esse relatório, e devido a esse relatório houve uma grande confusão, o povo se tornou incrédulo em relação à promessa, né? Eles acharam que não era possível entrar na terra, e se rebelaram, queriam voltar para o Egito, e o Senhor, devido a isso, condena o povo a ficar mais 40 anos no deserto, ou seja, passaram 430 anos lá no Egito, mais 40 anos no deserto, até que morressem todos aqueles que haviam se rebelado, todos os homens de 20 anos para cima morressem e se levantasse uma nova geração que adentraria na terra prometida. De toda aquela geração que saiu lá da terra do Egito, somente 2 homens adentraram na terra prometida, que foram Josué e Caleb. Foram 2 espias, né, que tiveram um posicionamento diferente frente às dificuldades que eles viram lá na terra prometida. Eles creram na promessa do Senhor e devido a isso o Senhor permitiu que eles entrassem na terra prometida. Nós vimos que Moisés foi o grande libertador e ele permaneceu como líder do povo durante todo esse tempo, cuidando, exortando, orando, intercedendo por aquele povo. Porém, em um devido momento, há ali uma confusão, né? O povo passa sede e Deus manda com que Moisés ele tocasse na rocha, falasse com a rocha para que a rocha desse água num lugar que era seco. E Moisés, né, muito irado com o povo, ele bate na rocha, né? A Bíblia fala que ele usa a vara que ele tinha na mão e fere a rocha. E devido a isso, Deus fala para Moisés que ele também não adentraria na terra prometida. Então, nesses 40 anos, né, no término desse período de tempo, Moisés também morre. A Bíblia conta que Deus, né, manda com que Moisés subisse a uma colina e de lá Deus mostra para Moisés toda a terra prometida, todos os territórios que Israel herdaria. Porém, né, ele não entraria. E a Bíblia conta que Moisés ele morre ali. E o próprio Deus o sepulta nas campinas de Moabe, né, ali em frente a um lugar chamado Bet-peor. Além disso, durante esse tempo também morre Miriam, que era irmã de Moisés, e também Arão, né, que eram as pessoas que mais auxiliavam Moisés durante esse tempo. Miriam e Arão eram irmãos dele, né, e Arão era o sumo sacerdote. Quando Arão morre, Eliezer, seu filho, assumiu o posto de sumo sacerdote. Após a morte de Moisés, Josué, que era o servo de Moisés, ele assume a função dele. Assume a função de liderar o povo até a terra prometida. A Bíblia vai falar
que eles estavam ali frente à terra prometida, separados da terra por um rio chamado Rio Jordão. E eles vão em direção, né? O rio se abre, eles passam a seco mais uma vez, né? Atravessam o rio a seco mais uma vez. E eles chegam até o território de Jericó, da cidade de Jericó. Quando lá chegam, Deus dá uma estratégia para que Josué cumprisse e conseguisse conquistar aquela cidade. Deus mandou com que Josué pegasse os homens, né, e eles rodeassem aquela cidade 6 dias uma vez. Todos os dias eles iam e rodeavam a cidade em silêncio uma vez. No 7º dia, Deus determinou que eles deveriam dar 7 voltas em torno da cidade. E após o fim das 7 voltas, os sacerdotes tocariam, né, uma trombeta e o povo gritaria. E aí os muros de Jericó cairiam. E assim foi. Né? Foi assim que eles conquistaram a terra de Jericó. E a partir da terra de Jericó, né, da cidade de Jericó, eles começaram um tempo de conquista. E durante toda a vida de Josué foi um período de conquista em que eles, né, estiveram ali conquistando o território da nação de Israel e tomando posse das heranças que Deus havia dado a eles. A Bíblia vai contar que no fim da vida de Josué, nem todos os territórios haviam sido alcançados ainda e conquistados, né? Eles ainda tinham territórios a alcançar e a conquistar, ainda haviam povos inimigos que moravam no meio deles, habitavam no meio deles, e que após a morte de Josué e de todos os líderes, né, que haviam saído da terra do Egito e adentrado a terra de Canaã, visto as maravilhas que Deus havia feito, levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor. E aí nós vamos entrar num período da história de Israel em que Deus começa a levantar juízes para trazer o povo de volta a si, para governar o povo, para ser voz de Deus na vida daquele povo e trazer o coração do povo de volta a ele. E a partir da próxima aula nós vamos começar a estudar a vida, né, e o que cada um desses juízes fez. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais, entendido como foi que se iniciou a nação de Israel e como foi que aquela nação tomou posse da terra de Canaã que Deus havia prometido a Abraão desde o início, né? Eu espero que você tenha um dia abençoado e que esteja aqui na próxima aula para aprendermos mais juntos. Um beijo no seu coração e tchau!